pessoal do quinto período de Direito da Unicecal. Eu mandei um material no AVA para vocês sobre uma matéria relativamente curta, que são as questões prejudiciais no processo penal. Imagina que existem coisas que podem dificultar, prejudicar o julgamento de uma causa, de uma ação penal. Que existem situações que devem ser analisadas antes do julgamento de mérito de uma causa penal. Imagine que alguma situação ainda precisa ser analisada por um outro juízo, tá? Que não o penal, ou às vezes até o penal, mas de uma outra ação, para depois a ação penal transcorrer normalmente. A existência dessas situações fazem com que a gente tenha que estudar algumas questões que interferem no mérito dessa causa. Então, nesse primeiro momento, a gente vai fazer a análise das questões prejudiciais. Essas questões prejudiciais estão no material que eu mandei para vocês e, basicamente, elas são descritas em dois artigos, o artigo 92 e o artigo 93 do Código de Processo Penal. Eu passei no material um resuminho bem simples, bem detalhado, bem rápido sobre o que seriam essas questões prejudiciais e passei também 3 questões a serem respondidas sobre questões prejudiciais. Uma delas para você diferenciar a questão prejudicial homogênea da heterogênea. Pela leitura do material você vai perceber e vai conseguir identificar facilmente essa diferença de que a questão prejudicial homogênea ela tem um problema a ser resolvido, um fato a ser discutido judicialmente antes da questão de mérito direto do direito penal, ou seja, o direito penal precisa resolver uma questão para depois que a ação penal julgue que de fato. Imagine uma situação de um crime, por exemplo, que precisa analisar a questão da existência de um furto, da existência de um roubo, para depois ser analisado de fato se o terceiro cometeu um crime de receptação ou algo do gênero. E a questão prejudicial também pode envolver outros juízos. Imagina um processo onde você precise julgar o cidadão pelo suposto cometimento do crime de bigamia, mas você precisa antes saber se de fato ele tinha um casamento anterior ao primeiro. Imagina que isso vai ser discutido no direito civil, a validade de um casamento ou qualquer coisa do gênero. Então, matérias a serem discutidas anteriormente em outro juízo são analisadas por meio dessas questões prejudiciais. Então, as perguntas são todas nesse sentido e não vai haver dificuldade para que a resposta venha. O artigo 92 e o artigo 93 estabelecem bem a questão da suspensão do processo ou da possibilidade de suspensão do processo penal para a análise dessas questões. E uma das questões que eu coloquei para vocês responderem refere-se inclusive à ideia de um caso prático nesse sentido a ser analisado. Tudo bem, senhores? Nada de tão difícil, bem tranquilinho, o material é fácil, de tranquilidade para você analisar e poder responder essas questões. Tudo bem? Obrigado, fico à disposição.